Band Entrevista. Oferecimento Cressol. Os próximos 30 anos começam por você. Hoje no Band Entrevista nós vamos conversar com um dos maiores empresários deste país, Dr. Joel Malucelli. Contar um pouquinho da história e também aprender um pouco com ele, né? Estamos à disposição aí, se puder ajudar com alguma orientação, alguma coisa, conte comigo. Falar um pouquinho dessa história, doutor. Desde pequenininho o senhor já era empreendedor, né? Empreendedor não, mas eu gostava de ganhar dinheiro, né? Porque eu com 9 anos comecei a vender revistas na porta do Cine Curitiba, aqui na Voluntários da Pátria, né? Depois eu vendia chuchu, tinha um excesso de chuchu na minha casa. Chuchu foi melhor, né? Que o senhor falou que era bom para a pele, né? Chuchu era bom para a pele. Essa história é o japonês que eu vendia para ele, chamava-se Korogo Nitaki. Ele tinha uma mercearia e eu levava as caixas de chuchu para ele, ele perguntava, mas como é que eu vou conseguir vender o chuchu? Eu disse, você tem que falar que faz bem para a pele, né? A mulherada vai comprar. Depois disso, eu comecei a juntar bola de boliche no clube curitibano, bola de tênis. Eu sempre corri atrás dos trocados. Então, minha vida toda foi assim. Sempre gostei de correr atrás do dinheiro para ter sempre o que a gente gostaria de ter. O senhor, depois cresceu e passou em 2 concursos e acabou ficando 1 ano na Copel, né? Eu com 15 anos trabalhava com meu pai. Meu pai tinha uma indústria de compensado. Mas não era só meu pai, era meu pai e os irmãos deles, né? Então éramos em 8 primos e a indústria era muito pequena e eu era o mais novo dos primos. Então dos 15 aos 17 anos eu trabalhei lá com ele e aí eu fui o primeiro a debandar da família porque os outros primos já eram mais velhos, já tinha noivos, já tinha casado e eu como mais novo eu senti naquela época que eu não teria futuro lá porque a gente não tinha salário, nós tínhamos um vale todo sábado para poder comprar alguma coisa. Então não tínhamos, eu senti que não tinha futuro ali. E eu cheguei para o meu tio e disse, tio, eu vou sair daqui, né? E ele não admitia essa hipótese, porque era uma indústria da família, ele queria que todo mundo ficasse ali, mas eu fui o primeiro a fazer concursos públicos, fiz 2 concursos, um no Banco do Brasil e outro na Copel. Aliás, passou em primeiro lugar, né? Eu tinha 18 anos, passei nos 2 concursos, passei em primeiro lugar. Aí optei a trabalhar na Copel, porque lá trabalhavam meus amigos que jogavam basquete comigo, né? Vários amigos. Então, o Copel queria ter um time de basquete mais forte também e facilitou a minha entrada lá. Aí eu fiquei na Copel 1 ano trabalhando lá. Daí veio um tio para cá e resolveu te presentear com uma ideia, né? Eu tinha um tio que gostava muito de mim, gostava muito de um outro sobrinho dele. E ele chegou para mim e disse, olha, eu tenho que ajudar você e ao outro sobrinho, eu vou avalizar, você vai lá na Paraná Equipamentos, compra um trator, que eu avalizo para vocês. E eu fazia 1 ano que eu trabalhava na Copel, aí eu tive que, aceitei o convite do tio, fui pedir para o meu chefe, já falecido na Copel, o Ivo Moreira, que eu ia sair da Copel. Né? E o senhor ia ter um aumento, né? Exatamente. Quando eu completei 1 ano, eu tirei as férias, que foi em julho de 65, e aí eu fui trabalhar no lugar chamado Barra Feia, que era a construção da pavimentação de União da Vitória, São Mateus do Sul. E ali eu fiquei trabalhando como operador de máquina, como tratorista. A máquina chegou, o outro primo meu estava fazendo odontologia em Ponta Grossa, não poderia, e eu fui então morar no mato e fiquei 1 ano lá. Fiquei 1 mês. E aí, quando venceu minhas férias, que exatamente 1 mês depois, eu vim para Curitiba e falei com o Dr. Ivo Moreira que eu não iria mais trabalhar na Copel, porque tinha oportunidade de vida. E ele disse, mas logo agora que eu te dei aumento de salário, né? Eu agradeço o aumento, mas eu vou sair. Então, eu fiquei 1 ano na Copel e com 19 anos, meu pai me emancipou para mim poder ser empresário. Ele teve que autorizar em cartório para mim poder ser um dono de empresa naquela época. O senhor começou fazendo estradas no Paraná, né? Eu comecei trabalhando lá como subempreiteiro da consultora Isfer, desse lugar lá em Barra Feia. Como é que foi a primeira nota que o senhor recebeu? Na verdade, foi o seguinte, a gente alugava esse trator por hora de máquina, né? Por hora trabalhada. E quando chegava no final do dia, eu levava o boletim para o engenheiro da obra assinar quantas
quantas horas a máquina tinha trabalhado e quanto eu tinha faturado com a máquina. No primeiro dia que eu levei o boletim e que fiz a conta de quanto dava o faturamento de um dia de máquina, aí eu senti que ia ficar rico. Deu certo. Porque que ganhava um salário, quase que um salário mínimo lá, e aí via aquele monte de dinheiro, né, por um dia de trabalho, aí eu digo, olha, acho que acertei na veia. O doutor, o senhor não perdeu nenhuma oportunidade, né? Parecia, se era boa, o senhor pegava, né? A minha vida toda foi assim, né? A gente foi... E eu vivia também numa época que tinha muitas oportunidades. Então, as oportunidades que apareciam, a gente ia fazendo, né? A gente comprou o segundo trator, o primeiro caminhão, e assim foi. Chegou um momento em que a gente já tinha um certo dinheiro para aplicar, né? E aí eu resolvi abrir uma reflorestadora para plantar pinos. Aproveitar o momento. Aproveitar o momento. E também uma corretora de câmbio e valores para cuidar, para aplicar o dinheiro que a gente ganhava e também o dinheiro dos outros. E assim foi, oportunidade atrás do outro, até que depois surgiram todas essas empresas do grupo aí, que uma quantidade bem grande. Ô, doutor, a história é mitos, é que certa hora o senhor olhou para trás, não tinha engenheiro, era só... Era só funcionário normal? É que nessas obras de aluguel de máquina, esse tipo de coisa, eu tinha uma firma de engenharia, mas não tinha engenheiro, eu sou economista. E até que chegou no segundo, terceiro ano de trabalho, o DR começou a exigir que eu tivesse um engenheiro. Foi aí que eu contratei um primeiro engenheiro. Mas falei para ele, você vai ser contratado, mas fique quieto, não faça nada. Era cego e mudo, não? Era cego, né? Era um japonês que ele era proibido de dar palpite. Ele não dava palpite. Porque a gente tinha experiência de campo, né? E eles, recém-formados, sendo da escola, você vinha aqui para aprender, e para dar o nome, e para assinar. O esporte sempre fez parte da vida do senhor, né? Sempre. Eu, já com 13 anos, eu joguei no Atlético Paranaense, no infantil. Depois, com 15 anos para frente, eu joguei basquete, muitos anos, no Clube Curitibano. A gente foi decacampeão na época. E eu participei 3 anos na Seleção Paranaense de basquete. E futebol também, sempre gostei muito de futebol, jogava vôlei. O esporte, para mim, foi sempre uma terapia muito boa, desde criança. Só que o preço veio, porque aí eu tive que fazer prótese de quadril, fiz prótese de joelho, tudo por excesso de esporte desde criança. Mas ele também abriu muitas portas, né? Também, porque você faz muitas amizades. O basquete é um esporte que te dá um raciocínio muito rápido. Jogar basquete para mim, o esporte que mais traz benefício é o basquete, porque é de raciocínio rápido, as jogadas são rápidas, então isso também ajudou muito, além das amizades que a gente fez. O senhor criou muitas empresas, mais de 60, se eu não me engano. Aí o senhor resolve parar. Parou? Parei, mas meus filhos continuam. Eu, em 2012, eu passei a presidência do grupo para o meu filho mais velho, né, e ele continua com o mesmo entusiasmo do pai. Tenho 4 filhos que trabalham dentro do grupo e, graças a Deus, todos muito humildes, pessoas boas, honestas. Então eu tive muita felicidade nos filhos que tive. E eles estão dando continuidade a isso. E eu não ia ficar sem fazer nada, né? Eu montei o meu escritório, onde eu tenho um engenheiro, uma advogada e uma secretária. E aqui eu cuido das ações, eu cuido da parte imobiliária, de empreendimentos imobiliários. Enfim, eu preencho minha vida, porque eu sei que se eu parar, não vai ser bom para a minha saúde. O senhor não conseguiu parar, o senhor começou a fazer os novos horários, é isso? Não é que no dia a dia das empresas eu me afastei, dos conselhos das empresas eu me afastei, né? Então hoje eu participo quando meu filho precisa de alguma opinião, a gente tem grupos de WhatsApp que a gente acompanha certos negócios, mas de modo geral eu fiquei com a área de comunicação do grupo, a área imobiliária, e estou por aí, mas sempre quando posso dou um palpite e acompanho tudo. Ô, doutor, dizem que empresa de família não dá certo, né? No Paraná, acho que umas 3 deram certo. Uma é o grupo Malucelli, né? Eu diria para você que acho que nem 3. Porque, para quem viveu
o tempo que eu vivi das grandes famílias, das grandes empresas familiares aqui, hoje não restou mais nada. E a gente tem esse cuidado dentro do grupo, né? Nós convocamos uma empresa americana que fez um diagnóstico da família e do grupo para ver se a gente consegue perpetuar o grupo. Como é que a gente vai fazer isso? Botando limitações, né? Então, não há qualquer parente que venha trabalhar no grupo, né? Não é qualquer neto que venha trabalhar no grupo. Para eles virem trabalhar no grupo, eles têm que passar uma experiência fora de 2 anos, em outras empresas, fazer cursos de MBA e passar por uma prova dentro do grupo para ver se ele tem competência ou não para trabalhar no grupo. Conhecer a realidade, né? Porque o que aconteceu com os grupos passados aqui no Paraná foi que a sucessão, né, foi muito mal feita, acabou sendo cabide de emprego, né? Nora trabalhando, genro trabalhando, neto trabalhando, e aí cria aquele mal-estar dentro da família, porque uns são mais privilegiados, os outros menos. Então isso no nosso grupo não vai ter. Doutor, qual que é o segredo do sucesso? Depende, porque sucesso é você ter saúde, ter disponibilidade para trabalhar, disposição, né? Mas aquele sonho que o senhor tinha de ganhar dinheiro, o segredo para ganhar dinheiro, então? Ter vontade de trabalhar, né? Não ter hora para nada, tem que aproveitar as oportunidades, porque a vida é a grande lição, né? E na vida as oportunidades aparecem. Tudo que eu tive, inclusive a televisão Maringá, foi uma oportunidade que apareceu como as outras também, né? Então, não é uma coisa cartesiana ou matemática, é uma coisa mais espiritual, de vontade de vencer e de determinação, né? A pessoa vê alguma coisa lá na frente e está determinada a chegar lá, conhecer, ver e ver se te serve ou não te serve. Tem que ter foco em relacionamento? Também. O relacionamento é muito importante. Você tendo um bom conceito também é importante. Tudo é importante desde que você corra atrás e trabalhe com honestidade. Vou pedir licença para o senhor. Nós terminamos esse primeiro bloco do Band de Entrevista e já voltamos com mais Joel Malucelli. A Cressol completa 30 anos com muitos números para comemorar que só fazem sentido por causa de você. Foram muitas e muitas vezes em que quero fazer virou vamos realizar. E tivemos milhões de sonhos concretizados. O tempo passou, mas com você do nosso lado é só o começo. Cressol, os próximos 30 anos começam por você. Muito bem, estamos de volta para mais esse final de Band de Entrevista, conversando com um dos maiores empresários deste país, um gênio, né, deste século, né, que fez a diferença e assim, sempre se dedicou também à família, né, doutor? Já é característica italiana, né? Aquela família de almoço aos domingos e de você estar sempre juntos. Eu tenho 12 netos, 2 bisnetas, então é uma família típica italiana mesmo, super unida. Resolveu fazer vinho depois de um período? Nós temos uma vinícola na Itália, na região de origem do meu pai. Meu pai sempre fazia os vinhos aqui, era apaixonado por vinho. Pena que ele já foi. Mas em homenagem a ele, a gente fez essa vinícola na Itália. Então é uma experiência boa, legal. Os vinhos são de boa qualidade, baratos, podem comprar à vontade, porque vocês vão gostar. Custo-benefício é maravilhoso. Enfim, é uma experiência nova, né? A gente está pondo um pé fora do Brasil com isso. Também temos negócios no Uruguai e a gente está diversificando aí o máximo que pode. Essa ideia do vinho, o senhor é italiano, então veio lá da região do senhor lá. Justamente de lá. E felizmente eu tenho relacionamento na Itália com pessoas que tocam para nós a vinícola lá, né? Então a gente tem uma qualidade de vinho muito boa na região de Friuli, bem no norte da Itália. Fica a 100 quilômetros de Veneza e é uma região de terras propícias para o vinho branco principalmente. Então a gente está fazendo essa aposta. Vamos ver se vai dar certo. A gente traz para o Brasil sempre 23 mil garrafas de vinho por ano. Agora o duro é vender, mas
com qualidade boa, a gente vai chegar lá. O senhor vendia chuchu, doutor, não vai vender vinho de boa qualidade? Vende, né? É verdade. Isso você me lembrou bem. E é um vinho maravilhoso, né? O vinho branco, principalmente, é maravilhoso. É vinho bom, de um preço bom e é um hobby da gente, né? Que é um desejo antigo aí que eu consegui realizar. O esporte sempre fez parte da vida do senhor. Há um comentário que o senhor deve assumir um clube aqui no Paraná. Isso é verdade, doutor? Veja, eu fui presidente do Curitiba por 2 anos e meio. Foi numa época boa, que o Curitiba subiu para a primeira divisão. Nós fizemos o centro de treinamentos do Curitiba e eu consegui, como presidente, colocar o Curitiba no Clube dos 13. Mas esses 2 anos e meio que eu vivi como presidente do Curitiba equivaleram a 10 anos de vida para mim, porque é muito sofrido, né? Quem tem a característica que eu tenho, que eu não, de fazer as coisas bem feitas, no futebol é diferente. Você não pode ganhar todas as partidas, né? Então, aquela semana que perdia era uma semana tenebrosa, a semana que ganhava ia bem. Então, agora o Curitiba eu sempre ajudo quando posso, sou conselheiro lá. Agora há pouco tempo o senhor ajudou já. Eu ajudei financeiramente até, porque o Curitiba estava para subir para a primeira divisão e tinha um problema, tinha entrado com uma recuperação judicial e tinha uma ação trabalhista que estava impedindo o Curitiba de contratar mais jogadores para reforçar. Eu ajudei o clube e, com satisfação, deu tudo certo, foi paga essa ação trabalhista e, enfim, o Curitiba contratou mais 4, 5 jogadores e acabou subindo para a primeira divisão. É um orgulho, eu gosto muito de futebol. E o que o senhor pensa do momento do Curitiba? Está numa fase boa, né? Veja, o Curitiba está fazendo uma negociação com um fundo brasileiro, está vendendo o clube. As negociações eu acompanho, meio de longe, mas eu estou acompanhando. É uma transação muito grande, é muito dinheiro que está sendo envolvido, e eu acho que é o futuro, né? Porque o Atlético Paranaense ele é um clube que tem um presidente já há mais de 20 anos, 25 anos. Então, é uma pessoa que conseguiu fazer uma carreira dentro do clube, conseguiu entender o clube, conseguiu o sucesso que teve. O Curitiba não, o Curitiba sempre teve, cada 2 anos, troca presidente, então entra um bom presidente, bota a casa em ordem, aí entra um inexperiente, afunda o clube de novo. Então o Curitiba está nessa fase de se conserta ou se estraga. E agora, sendo um time com dono, certamente vai poder ser feito um trabalho de longo prazo. E o Curitiba merece, tem uma torcida maravilhosa, né? Nem fale, é um time maravilhoso, torcida maravilhosa, a origem do clube é maravilhosa, eu sou apaixonado pelo Coxa. Doutor, não tem como não perguntar, por que o senhor só foi suplente de senador, uma pessoa com uma experiência tão vasta? Por que a política não chegou até o senhor? Olha, eu fui presidente do partido aqui do Podemos, do Paraná, eu estive há uns 8 anos, 10 anos atrás, eu tinha vontade de entrar na política, fui pré-candidato a governador, estive em Maringá, corri o Paraná, fizemos umas propostas políticas, aí fui convencido a ser suplente senador, o senador Álvaro Dias, mas a política de 10 anos para agora mudou muito. Hoje a política está afastando as pessoas competentes da política e está abrindo espaço para pouca gente que se aproveita da política. Então ficou muito difícil fazer política no Brasil. Eu não sei, não entendo de política, ainda bem que não entrei, porque eu iria me dar mal. Eu fiquei torcendo para o senhor assumir o Senado. Por quê? Porque o senhor não tinha interesse de votos, né? Então o senhor não tinha interesse político. Então o senhor ia fazer algumas leis que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa crescer, né? Mas veja, eu tinha uma pauta para assumir o Senado e ainda bem que eu não assumi. Porque eu ia ser metralhado. Eu ia mexer com certas coisas que não dá para mexer. Eu ia mexer com Lei Rouanet, eu ia mexer com o CBF, eu ia mexer com muita coisa e eu ia dar com os burros na água. Eu não ia conseguir,
fazer o que eu desejava fazer. Tá? Então, por isso que eu falo sempre que foi bom, foi pela graça de Deus que eu não me meti na política. Como é que o senhor vê a política de hoje? Ela está muito fraca, falta de gente. Né? Antigamente você sabia no Paraná quem eram os deputados, quem era o secretário de Estado. Né? Hoje em dia você não sabe absolutamente mais nada, você sabe mal quem é o governador. Né? Porque a política ficou de uma forma tão mais desvalorizada que perdeu o entusiasmo, né? Como se tinha no tempo de Jaime Canet, Ney Braga, essas coisas. Né? Não que o Ratinho não seja um bom governador, mas o Ratinho é ele, e só ele. Tanto é que não teve praticamente adversário na última eleição, porque as pessoas não estão se sujeitando mais a entrar na política. Falta política pública, né, doutor? Falta política pública, falta credibilidade no político. Hoje, se você for político, vá bem ou vá mal, você não pode sair na rua, não pode ir no restaurante, porque as pessoas agridem os políticos com uma falta de respeito total. Não existe mais respeito pelo político. Ele não quer saber se o político é bom, se é honesto ou se não é. O fato de ser político já é um motivo de depreciação. Eu sempre digo que em todas as áreas tem laranjas podres e laranjas boas, né? Cabe a gente... Mas mesmo as boas laranjas, a gente não consegue saber que são boas laranjas. Porque a área de comunicação também dos estados se deterioraram. Antigamente, quando a gente tinha aqui o jornal, a Gazeta do Povo, a gente estava se inteirado em tudo. Hoje você não consegue ter notícias do Paraná. Você não sabe quem são os secretários de Estado, você não sabe quem são os deputados. O que estão fazendo, muito menos. Então ficou difícil de fazer política. O senhor não acha que a máquina está um pouco inchada, doutor? Sempre foi. Né? E não tem como desinchar, né? Porque você não tem... Você entra na política, você não consegue fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer. Que pensar no Brasil para os próximos anos? Olha, a gente viveu um momento aí do Bolsonaro, um momento muito tumultuado, né? O Brasil nunca teve uma polarização tão grande. Isso fez um mal muito grande para o Brasil, porque o negacionismo, os fake news, estragou com o eleitor brasileiro. Com a política, né? Ele ficou muito dividido, né? Ficou muito... Hoje, o que acontece hoje com os fanatismos políticos é incrível, né? As pessoas... Hoje eles metem o pau no governo que entrou, acham que o pessoal que entrou no governo entraram para roubar, mas se pergunta para as pessoas quem é o ministro, quem é o presidente da Petrobras, quem é... Ninguém sabe. Mas gostam de falar da pessoa sem saber e sem conhecer. Tá? Então, esse é o que está acontecendo na política, que essa polarização, né, de ou Lula ou Bolsonaro, isso teria que acabar. A política, falta mais política pública, mais gente comprometida e desinchar a máquina, né? Eu acho que não tem como tocar o país do jeito que está, né? Não tem. Não tem porque já o próprio Bolsonaro tentou, né, só nomeando ministros técnicos e não conseguiu. Né, teve que se aliar com a classe política. Não que a classe política não seja boa, mas é que às vezes é mal interpretada. Podemos confiar nesse país? Nós vamos ter um país bom para a economia? O senhor que entende de economia, vamos ter uma economia boa? Olha, se você lembrar dos presidentes do Brasil anteriormente, dificilmente você vai dizer, este foi um bom presidente. Desde o tempo do Jânio Quadros, que você vê, né, que a política está assim, cheia de demagogia, cheia de coisas, e o Brasil veio e chegou até onde chegou, né, entre as 10 economias do mundo. Então tem tudo para dar certo. E se não der certo com o Lula em 4 anos, muda-se. E vamos adiante. O Brasil vai continuar, o povo de Maringá vai continuar plantando, vai continuar evoluindo, o Paraná vai continuar sendo um grande produtor e o Brasil vai continuar. Só que a gente precisa ter um pouco mais de consciência de que nós temos que apoiar os presidentes que estão aí, o que saiu, o que entrou, respeitar, né, a vontade do povo, admitir e olhar as coisas boas e tentar ajudar. Não adianta só tentar denegrir o país, só reclamando, achando que tudo vai dar errado, sem entender
sem entender do que ele está falando, né? A gente vê pessoas falando de economia, falando de juros, sem entender disso, entendeu? Então, isso é muito triste, né? Que as pessoas começaram, nessa polarização, radicalizaram muito a política, e isso é muito ruim. Eu digo que as pessoas pararam de amar, né? As pessoas não amam mais o lugar que trabalham, né? E é dali que elas tiram todo o sustento, né? Então, tipo, tem que amar mais, acreditar mais, né, doutor? Você falou a palavra certa, né? Porque a gente viu nessa última eleição que só teve ódio. Fake news, ódio de ambos os lados, e isso é muito ruim para todos nós brasileiros. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Confesso que eu tremi, uma poucas entrevistas que eu tremi na minha vida, porque o senhor é uma pessoa que deixou um legado. Parabéns, muito obrigado. Obrigado mesmo pela entrevista. Doutor. Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz de poder me expressar aí para o povo de Maringá. Um abraço a todos. Pois é, foi mais um Band de Entrevista com esse gênio aqui, que te ensinou um pouquinho do que ele aprendeu com a vida e com as memórias. Band Entrevista. Oferecimento Cressol. Os próximos 30 anos começam por você.